Olá, professor Eduardo Currara, e neste vídeo faremos uma discussão sobre a educação física dentro da proposta da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que entrou em vigência recentemente em substituição aos parâmetros curriculares nacionais. Importa destacar que a BNCC é um documento que tem a função de normatizar aquilo que acontece dentro do sistema escolar, seja ele público ou particular. A BNCC, portanto, tem a função normatizadora de estabelecer as normas curriculares para todas as escolas particulares e públicas dentro do âmbito nacional. Em específico, a educação física, a BNCC traz algumas atualizações para a educação física, das quais importa destacar algumas. A primeira grande atualização que a BNCC faz em relação à educação física é colocar a educação física na área da linguagem, junto com o componente língua portuguesa, língua estrangeira e artes. Então, a área da linguagem hoje, pela BNCC, recebe também a educação física como esse componente de linguagem. Essa é uma atualização importante a se destacar e, a meu ver, uma importante conquista para a educação física como componente da linguagem, né, oficialmente falando. Por quê? Porque a educação física na área da linguagem ela ganha muito em termos educacionais e pedagógicos, né? Por quê? Porque na medida em que a educação física se constitui como componente de linguagem, isso é muito interessante, porque a linguagem é, sem sombra de dúvida, uma mediação fundamental para a nossa educação. É a partir da linguagem que todo e qualquer ser humano se constitui como ser humano. Essa nossa capacidade de nos comunicarmos, ela é potencialmente uma prática socializadora, porque é pela comunicação que nós interagimos com o outro. Além do mais, né, a mediação pela linguagem permite que nós também possamos inserir esse mundo social e também cultural. Portanto, a partir desta mediação que é a linguagem que nós, então, nos tornamos seres sociais e seres inseridos numa cultura, né? Portanto, seres culturais. É justamente a linguagem que nos dá a condição, né, de entendermos como é que a sociedade se organiza em termos sociais e culturais. Então, é justamente pela linguagem que nós formamos este mundo que é o mundo simbólico, né? Este mundo que tem a sua rede de significados e sentidos. Portanto, a linguagem ela é realmente algo fundamental, né, para o nosso desenvolvimento humano. A educação física como linguagem, portanto, vai explorar a linguagem do corpo, né, toda essa possibilidade da linguagem corporal, da linguagem não verbal, que dentro do âmbito educacional se constitui, né, como possibilidade gestual, né? Enquanto gesto, a gente não está falando de um movimento, né, que é apenas um movimento enquanto o deslocamento do corpo no espaço, né, ou o movimento enquanto repetição mecânica, mas estamos falando deste movimento entendido como gesto, ou seja, esse movimento que busca
a comunicação com o outro, né, a interação com o outro. Este movimento carregado de sentido e que tem como finalidade o outro, ele é entendido como um gesto, né? Ou seja, o gesto ele sempre tem como finalidade a comunicação, né? Se comunicar com o outro. A gente pode colocar essa análise da seguinte forma: todo movimento é um gesto, todo movimento é um gesto, mas nem todo gesto é um movimento. Por exemplo, né, se uma pessoa está fazendo uma caminhada, podemos dizer que essa caminhada é um movimento, mas não necessariamente é um gesto, porque esse sujeito que caminha não necessariamente ele quer se comunicar com o outro. Por outro lado, na medida que eu gestualizo, como por exemplo, né, quando eu faço isso, quando eu faço isso, quando eu faço isso, né, então eu estou com a intenção de me comunicar com o outro. E, portanto, este movimento se constitui como gesto. Por que que isso é interessante, né? Porque na medida que a gente entende, né, este corpo que se movimenta e que este movimento tem como intencionalidade, né, o outro, né, a ação comunicativa, né, isto ganha uma dimensão social. Portanto, o gesto, por essência, ele uma prática social, né? O gesto, diferente do movimento, ele tem esse sentido que é o sentido de se comunicar, né? Enquanto o corpo, enquanto ação comunicativa, ele busca então a comunicação com o outro. Ganha-se nesse sentido, né, a capacidade, né, a capacidade socializadora, né, do movimento que aqui nessa análise assume a condição de gesto. Portanto, estamos falando de uma educação física no campo da linguagem, que faz uso do corpo, né, enquanto movimento que busca interagir com o outro e assume, portanto, a condição de gesto. E nesse sentido, esse gesto ele é aqui constituído como uma prática socializadora e ao mesmo tempo que permite a interação com o outro, essa interação, portanto, mediada pela ação comunicativa, aqui entendida como gesto, ela também é capaz de fazer uma mediação no sentido de construir significados sociais e culturais, né? Então é possível que se entenda, né, o que aquele gesto representa do ponto de vista social e cultural. Outro importante atualização feita pela BNCC em relação à educação física é a definição, né, e a ampliação do objeto de conhecimento da educação física, né? Sendo sinalizado, né, pelos parâmetros curriculares nacionais como objeto de conhecimento, a cultura corporal do movimento, então ela é efetivamente, né, reafirmada pela BNCC, né, portanto respeitando aquilo que já havia sido destacado, né, pelos parâmetros curriculares nacionais, mas se reafirma e se amplia a discussão deste objeto de conhecimento que é a cultura corporal do movimento na educação física, né? Então a BNCC reafirma, legitima e valida e amplia, né, o que significa a cultura corporal do movimento como objeto de conhecimento da educação física, né? A cultura corporal do movimento é constituída, né, por 6 manifestações corporais: os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas, brincadeiras e jogos
e as práticas corporais de aventura. Portanto, estamos falando de 6 manifestações corporais que são as unidades, né, as unidades temáticas a serem utilizadas pela educação física escolar em toda a trajetória da educação básica, né? Uma outra atualização feita pela BNCC em relação à educação física é que a cultura corporal do movimento, ou seja, essas 6 manifestações corporais, elas são trabalhadas em 8 dimensões e, portanto, isso significa que essas manifestações corporais, esses conteúdos pedagógicos ou unidades temáticas não são trabalhados apenas enquanto prática, né? Mas são trabalhados em 8 dimensões, né? Que eu aqui então gostaria de organizar a nossa, né, o nosso pensamento em relação a essas 8 dimensões. Para um efeito didático, gostaria de pegar essas 8 dimensões e criar aí três categorias, né, para um entendimento mais fácil e para uma organização da nossa análise, né, sobre essa questão. Então, vou organizar tudo isso em 3 categorias, né, e que no final das contas isso vai resultar nas 8 dimensões. Então, vamos falar primeiro dessas 3 categorias, né? Quais são? A categoria do saber sobre a cultura corporal do movimento, o saber fazer, a cultura corporal do movimento, e o ser e conviver em relação à cultura corporal do movimento. Então, são essas 3 categorias: o saber sobre, o saber fazer e o saber ser e conviver. Bom, vamos para a primeira categoria, que é a categoria ou a dimensão, né, do saber sobre. Esta é a dimensão que integra a dimensão da reflexão sobre a prática, da análise e da compreensão, né? Então temos a reflexão sobre a prática, a reflexão sobre a ação, né? Qual o sentido da minha prática, qual o sentido da minha ação, a pensar sobre aquilo que eu faço, né? Pensar sobre o meu agir, sobre a minha prática, fazer uma análise, né, sobre o que é essa prática, né, que eu estou fazendo, e também ampliar a minha compreensão sobre essa prática. Então, dentro desta categoria do saber sobre, eu tenho 3 aspectos: o aspecto da reflexão sobre a prática, o aspecto da análise e o aspecto da compreensão, né? Uma segunda categoria, que é uma perspectiva mais prática, né? É a categoria do saber sobre, que integra 3 aspectos também, que é o aspecto da experimentação, o aspecto da fruição e o aspecto também muito interessante, né, que é o aspecto do uso e da apropriação. Então, dentro desta categoria do saber sobre, eu tenho a experimentação, que é a prática efetivamente da cultura corporal do movimento, a fruição, que é o prazer, né, de se movimentar a partir da cultura corporal do movimento, e o uso e a apropriação, né, que é me apropriar deste repertório de movimentos para integrar no meu cotidiano, nas minhas relações sociais, no meu momento de lazer, na minha vida como um todo. E por fim, temos a terceira categoria, que é a categoria do ser e conviver. E aí essa categoria integra 2 aspectos. Quais são? O aspecto da construção de valores e um outro aspecto também muito interessante,
que é o aspecto do protagonismo comunitário. Então você tem a questão da construção dos valores a partir das práticas corporais e também o protagonismo comunitário, isto é, você enquanto estudante, você enquanto um ator na sua comunidade, que vai estimular as pessoas à prática das atividades físicas, da cultura corporal. Então nós temos essas três importantes atualizações que aqui eu realmente dei esse enfoque, Essas três atualizações. A atualização da educação física como linguagem, como componente de linguagem, permitindo a cultura corporal como prática social, na medida em que a linguagem corporal ela é entendida como gesto, e ao mesmo tempo a formação do mundo simbólico, dos significados e sentidos atravessados pela cultura corporal. A segunda atualização é a atualização da cultura corporal do movimento, como objeto de conhecimento da educação física, com um maior alcance e com maior profundidade de discussão. E a terceira atualização são as oito dimensões da cultura corporal do movimento, que aqui nós didaticamente colocamos essas 8 dimensões em 3 categorias. Então espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, espero que eu tenha conseguido de modo didático e de maneira objetiva fazer uma síntese das 3 importantes atualizações que foram produzidas por este importante documento que é a Base Nacional Comum Curricular. Fico à disposição, bons estudos.